Oi, pessoal! Nesse vídeo nós vamos fazer um mapa mental sobre os 3 primeiros artigos da LDB que trazem conceitos e princípios importantíssimos e que até é de grande relevância se a gente conseguir memorizar esses 3 artigos. Para fazermos esse mapa mental, nós estamos utilizando a própria LDB que está disponível na internet, é só colocar LDB no Google. E já no primeiro artigo, diz que a educação é um processo formativo, abrange um processo formativo. O que seria um processo? Um conjunto de medidas tomadas para atingir algum objetivo. Então, no caso, esse processo não é algo pronto e acabado. Ele necessita de várias medidas, várias situações para que aconteça a educação. E onde pode acontecer a educação? Por isso coloquei uma setinha aí para descrever cada coisinha. A educação, ela acontece, ele é um processo formativo que acontece na vida familiar. A educação também é um processo formativo que acontece na convivência humana. Que é a convivência humana? É no nosso dia a dia, né? Também no nosso trabalho. Sim, no nosso trabalho, até mesmo quando a gente já se forma e tudo mais, ali também vai acontecer educação. Nas instituições de ensino e pesquisa, que são as escolas, faculdades, universidades, escolas de modo geral. Também nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil, manifestações culturais. Tudo isso nos educa de acordo com o meio que se vive, né? Com a cultura que se tem, que a comunidade vai fazer, algum movimento, ali também se educa. Só que a LDB, a Lei 94 de 96, segundo o parágrafo 1º do artigo 1º, diz que essa lei ela só disciplina a educação escolar. Então, ela deixa claro que a educação acontece em vários âmbitos da nossa vida, em vários âmbitos da sociedade, em várias épocas da nossa vida, momentos, tanto no trabalho quanto na convivência. Só que a LDB ela não vai falar como deve ser a educação no trabalho, como deve ser a educação na sua casa, na sua família. Não, ela vai disciplinar, orientar, legislar a educação escolar. E onde que acontece a educação escolar? Onde pode acontecer? Predominantemente por meio do ensino nas escolas, nas instituições próprias, certo? Então aqui ela fala o que é educação, o que a LDB vai legislar sobre o quê, onde acontece a educação escolar e por meio de quê? Do ensino. Eu coloquei uma escolinha aí para a gente lembrar onde que a educação escolar ela vai se desenvolver, que são instituições próprias. Uma parte muito importante também da nossa lei é que diz que a educação escolar deverá vincular-se, estar ligada a duas coisas: mundo do trabalho. Então, lá na instituição própria para a educação escolar, todo o fazer pedagógico para a educação escolar, ela deve estar ligada ao mundo do trabalho e à prática social. Temos que ter isso em mente. O que acontece dentro de uma instituição, ela sempre vai estar ligada a estes dois fatores: mundo do trabalho, prática social. Aí, para mundo do trabalho, escolhi uma maletinha para a gente lembrar. E para a prática social,
Uma imagem que eu achei gratuita é de várias pessoas unidas, na verdade juntas, né? E umas mãozinhas que eu penso assim, que a prática social, ela não é só você se socializar com as pessoas, mas também você pensar no mundo, né, de preservação, de que tudo que você fizer vai ter uma consequência no mundo. Então, isso também envolve a prática social. Tudo que você faz, você tem que pensar na sociedade, que vai ter uma consequência para a sociedade. No segundo artigo da LDB, fala que a educação, dever da família e do Estado, tem a finalidade de quê? Então, a educação escolar é dever da família e do Estado ofertar. E qual é que é a finalidade? Pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O que seria o pleno desenvolvimento do educando? Seria o desenvolvimento integral, pleno, quer dizer assim, como um todo daquele sujeito. Tanto no aspecto psicológico, emocional, físico, cognitivo. E repetindo mais uma vez que a finalidade da educação, ela visa preparar, além de formar o sujeito como um todo, deve prepará-lo para exercer a sua cidadania, o que eu repito, a prática social, que eu acabei de mencionar, e a sua qualificação para o trabalho. Então, se restou alguma dúvida, por que a educação escolar deve vincular-se ao mundo do trabalho e à prática social, aqui já nos responde, porque a gente precisa preparar o cidadão para exercer a sua cidadania no nosso país, no nosso mundo, e também a educação escolar também vai prepará-lo para o trabalho que ele vai exercer. E o terceiro artigo, ele vai trazer quais são os princípios do ensino. Então, aquele profissional que vai trabalhar para fazer acontecer a educação escolar, não só o professor, qualquer pessoa profissional da educação que vai estar envolvido na educação escolar precisa saber quais são os princípios do ensino que vão nortear a nossa prática, que devem ser cumpridos nas instituições próprias de ensino. Então, são 14 princípios fundamentais que nós precisamos memorizar. O primeiro é igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Que todas as condições que fazem com que as pessoas acessem a escola e permaneçam na escola devem ser iguais para todos. Eu escolhi aqui para a gente memorizar assim com imagens uma lancheirinha, porque eu pensei assim, para você permanecer na escola, você precisa ter a merenda. Isso também está garantindo, né, aquelas crianças que não podem levar uma comida ou que tá com fome, como que ela vai prestar atenção no que está sendo dito? A merenda, ela garante a permanência na escola, né? E também a qualidade do ensino, né? E também coloquei um desenho de tipo uma escola e uma setinha tipo entrando, que significa a igualdade de acesso para entrar, ingressar na instituição. Inciso 2, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Na educação, as coisas não são presas. Existe uma liberdade. A liberdade de você aprender, por exemplo, quando você for maior e você quiser aprender algo específico, você tem essa liberdade. No ensinar também, se você aprende uma coisa, você pode ensinar para o outro. Não é proibido de pesquisar, de ir atrás, de divulgar algum assunto, algum pensamento, uma arte que você
produz. Por isso escolhi a imagem do pássaro para representar a liberdade e também do que essa liberdade está falando, do que se trata. Por isso que eu escolhi um livrinho. Terceiro inciso, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. As ideias e concepções pedagógicas, existem várias linhas psicológicas que determinam tendências pedagógicas, que se você não sabe do que eu estou falando, é bom a gente procurar sobre tendências pedagógicas, sobre psicologia da educação. Cada professor, cada educador, cada instituição, cada sistema de ensino pode seguir uma linha de raciocínio. Vou dar um exemplo. As que mais são utilizadas no Brasil pelos o que eu vejo são as linhas construtivistas, que envolvem teorias de Vygotsky e Piaget. Isso é um exemplo, né, do que poderia ser esse pluralismo pedagógico. Não existe um método certo, existe um método que a criança ou que o educando vai aprender. E isso daí vai ser determinado de acordo com o sistema de ensino, né? E o 4, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Não precisamos falar nada, né? Super claro. Por isso que eu escolhi aí uma imagem assim bem ilustrativa, que são vários balãozinhos, cada um de um formato e cor diferente, porque todos nós somos diferentes, né? E que nós precisamos respeitar a liberdade do outro de ser diferente, a liberdade, e também para isso nós precisamos tolerar também algumas coisas que a gente não consegue concordar, mas que é preciso tolerar por causa do respeito. Coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, quer dizer que pode existir instituições que são de acesso gratuito e instituições que vão cobrar uma mensalidade para ter acesso. Inciso 6. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Então, pode existir instituições públicas e privadas, mas a pública é gratuita. E também não é qualquer pessoa que pode abrir uma escola e dizer, essa daqui vai ser uma escola pública gratuita. Não, deve ser um estabelecimento oficial. Coloquei a imagenzinha de um cifrão, tipo assim, sou grátis. Inciso 7, valorização do profissional da educação escolar. Eu sublinhei profissional da educação escolar porque é profissional, não é professor. Todo mundo que trabalha numa escola é profissional de educação escolar. Um auxiliar, o diretor, o pedagogo, e todos esses devem ser valorizados. 8. Gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados, municípios e do Distrito Federal. Então, o ensino público deve ser gestão democrática. Como que vai ser feita essa gestão democrática? Na forma dessa lei, significa que a própria LDB já traz alguns artigos no seu corpo dizendo como que vai ser essa gestão, disciplinando essa gestão democrática. Mas também os sistemas de ensino municipal, estadual e também do Distrito Federal, eles podem fazer suas legislações próprias sobre como vai acontecer a gestão democrática. Porém, qual que é a lei assim que deve ser seguida com certeza? A LDB. Então, se o município ou o Distrito Federal, os estados forem fazer alguma lei sobre gestão democrática, deve estar em consonância, com certeza, com a LDB e trazendo as suas particularidades, as suas individualidades, né, de situação, de localização ou de escolha também. Então, eu coloquei uma imagem de uma pessoa votando e de mãozinhas para cima, que significam todos participando. E a democracia é isso, né? A maioria vence, mas nós precisamos saber qual que é a opinião de cada um, a participação de todos.
9, garantia de padrão de qualidade. Então, busca-se aqui a qualidade do ensino, um ensino que não só por ser gratuito e de fácil, entre aspas, acesso, significa que pode ser de qualquer jeito, né? E o 10, valorização da experiência extraescolar. Esse princípio, ele tem várias vertentes. Nós podemos também saber interpretar que o educando, quando ele entra na escola, ele traz uma bagagem de conhecimentos, de experiências, de realidade, de convivências deles e que deve ser considerada. E também para aqueles que fazem um supletivo, por exemplo, também está sendo seguido esse princípio, porque se a pessoa já tem um conhecimento necessário e que consegue fazer uma prova de supletivo e passar e conseguir um diploma, significa que foi valorizado o que ele aprendeu fora da escola e que isso se torna suficiente. Qual que é a próxima? Vamos ganhar um espaço, né? Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Gente, de novo isso. Está no primeiro artigo, está no segundo artigo, está no terceiro artigo. Quando você vai ensinar para o educando, você tem que pensar: eu estou qualificando essa pessoa para o trabalho, para o mundo do trabalho, eu estou preparando essa pessoa para ser um cidadão e exercer as práticas sociais. Isso tem muito pano para manga, né? Mas é isso. Consideração com a diversidade étnico-racial foi incluído em 2013, né? A partir desse princípio, a gente consegue estabelecer eventos na escola que devem acontecer sobre etnias diferentes, sobre diversidade, sobre raças, e que antes não tinha, antes dessa data, né? Mas que é uma conquista, por isso que foi incluído, porque mesmo a gente achando assim, é óbvio que a escola vai fazer algum evento sobre isso, mas agora não pode ser óbvio, óbvio precisa ser dito e precisa estar na lei. Mais coisas. Garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida. Cada vez mais se busca, né, a formação escolar, mesmo depois que você já tem o ensino médio completo, você precisa garantir o direito da educação. Políticas públicas que envolvem o acesso à educação ao longo da vida incluem aqui nesse princípio. Foi incluído em 2021, bem recente. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural e identitária das pessoas surdas, surdos cegas e com deficiência auditiva. Eles têm uma diversidade humana, esse público, eles têm uma diversidade de língua, porque podem utilizar línguas de sinais, uma cultura específica e que é preciso respeitar, e que foi muito importante essa inclusão dessa lei. Com isso, eu fiz algumas alterações neste mapa mental. Ele ainda teve outras alterações, porque para a gente organizar melhor. E se você se interessou por ele, se você achou que tá bom, que vai te ajudar, tem um download para você ser feito gratuito aqui no link desse vídeo. Espero que tenham gostado. Tem algum assunto que você queira que a gente faça mapa mental? Só falar nos comentários. Beijo e tchau, tchau.